E aí, povo, tudo bem? Vamos dar sequência aqui então, mais uma aula sobre o assunto, o tópico, né, evolução do Estado moderno. Então, nesta aula, eu quero encerrar este assunto, tá? E nós teremos abordado aqui tudo aquilo que é relevante para você levar para a sua prova. Então, a gente não pode nunca perder essa perspectiva de que estamos estudando para concurso público e, como tal, a abordagem precisa ser direcionada para a resolução de provas, seja ela de forma objetiva, seja ela de forma dissertativa, discursiva, não é? Então tá, olha só, vamos feita essa consideração, né, que vocês já sabem, eu fico aqui perturbando vocês. Vamos aqui para nossa terceira parte, né? É a quarta aula, né, gente? É a quarta aula, aula de número 4, a terceira parte aqui da evolução do Estado moderno. Então a gente está fazendo um estudo bem objetivo para a gente poder resolver as questões. Então olha só, eu vou começar aqui com um texto, pequeno texto, bem curtinho. Eu vou concluir com um esquema gráfico para facilitar a visualização de vocês. Vocês vão ver que será mais fácil acertar questões. Mas no meio disso nós teremos aqui debate, nós teremos aspectos da ciência política que são muito relevantes e que, como eu disse, havia dito a vocês na aula passada, né, eu iria trazer aqui nesse terceiro bloco, para falar sobre a evolução do Estado moderno, alguns assuntos um pouco mais, digamos, eles estão mais soltos aqui, mas eu quero fazer a amarração devida na época para que vocês possam entender os debates e porque são assuntos que já foram cobrados em prova ou que têm o potencial de serem cobrados. Então eu fui filtrando tudo isso, né? O esforço aqui tem que ser meu, né? De fazer o estudo de todo esse conjunto de conhecimentos e trazer já tudo arrumado, esquematizado para vocês. Então, Matias Pereira tem uma obra e ele nos traz uma pequena reflexão aqui que eu acho particularmente muito interessante. É um grande resumo, né, dessa configuração do Estado moderno, de como ele vai se organizando. Então, olha só, nos diz que o Estado moderno é resultado, então, de uma evolução que teve início há mais de 3 séculos. E aqui, aquela observação, né, que já fiz a vocês, e vocês certamente estão guardando isso, quando nós estamos falando da evolução do Estado moderno, nós estamos nos referindo mais a disrupturas do que efetivamente de conexões. Então não é uma evolução como uma cadeia, uma sequência lógica, mas é uma sucessão de eventos, de avanços e retrocessos que vão formando a história. Tudo bem? Muito bem. Então a fase mais antiga, né, desse processo evolutivo daquilo que chamamos o Estado moderno, que não é uma coisa só, mas que passou por diversas fases, né? É justamente o que? É a monarquia. E eu trouxe um esqueminha lá no final, não se preocupem, tá? Vou deixar isso bem organizadinho para vocês. Então nós temos aqui a monarquia. A segunda fase do Estado moderno é o Estado liberal, tá? O Estado liberal, criado em decorrência das revoluções liberais ocorridas ali na França e na Inglaterra. A terceira fase do Estado moderno, que surge no final do século XIX, com a crise do Estado liberal, então, que não consegue mais dar resposta, né, apresentar com eficiência respostas às demandas sociais, né, fase que surgem as ideologias de direita, né, fascismo e também de esquerda, comunismo. Né? Então a gente tem aqui crise do Estado liberal. E na quarta fase, então, surge o Estado democrático liberal. Estado democrático
liberal. Eu tendo a não concordar exatamente com o Matias Pereira, mas a minha discordância ela não tem nenhuma relevância para o nosso estudo. Assim como a discordância de muitos outros, de autores efetivamente importantes, né? Não como eu, mas autores efetivamente importantes que não vão concordar com esta organização, mas fato é que é uma abordagem. O CESP utiliza muito Matias, a obra do Matias Pereira. Então nós precisamos levar para a prova. Tá? Com concordâncias ou com discordâncias, nós precisamos levar isso aqui para a prova. Sobretudo, Banca Sebrasp, esta é uma sistematização dessa evolução do Estado, de como ele vai se organizando, que você precisa levar para a sua prova, tá certo? Aqui tem mais alguma coisa aqui? O que tem? Então, na quarta fase, surge o Estado Democrático Liberal em função, né? Ou seja, por que surge? Em função dos reflexos da crise econômica social ocorrida em 29, né, 1929. Tivemos ali o famoso período da depressão, né? Tivemos uma grande crise econômica em escala global e que muda a forma de atuação do Estado, né? O Estado precisa se apresentar de forma diferente para dar uma resposta a todos os problemas sociais que vão surgir em função disso e amplia a democracia para a sociedade como um todo, tá? Ok? Então, eu quero que a gente possa ir agora conversando um pouco sobre isso, sobre essa sucessão. No nível de profundidade exigido, tá, gente? Não vamos extrapolar, não vamos nos embrenhar aqui em um debate muito acadêmico e que não vai nos ajudar em absolutamente nada. Tá? Então, o meu trabalho é fazer esta leitura na forma como ela é necessária para vocês. Então, olha só, estão falando aqui, uma coisa já importante quando a gente fala do Estado moderno, é que nós, ao nos referirmos a Estado moderno, estamos nos referindo ao Estado europeu, tá certo? Então não perca isso de vista. Estamos falando do Estado europeu. Então, ao falarmos de Estado moderno, devemos também considerar aqui todos os aspectos relacionados à centralização do poder político, como nós já conversamos nos blocos anteriores. Então aqui o Estado começa a assumir um determinado papel, uma forma completamente diferente dos modelos estatais anteriores. Então vamos ter uma exclusividade na tarefa de governar, que vai competir ao Estado, monopólio das prerrogativas, e veja que a palavra é esta mesma, monopólio das prerrogativas, faculdades, recursos e instituições necessárias para o exercício dessa prerrogativa. Ficou um pouco ruim aqui o meu texto, mas aqui a que eu estou me referindo? Que o Estado, então, passa a deter o monopólio dos recursos, das instituições, das faculdades, desses aspectos necessários para a governabilidade, para que possa ser possível governar. Então o Estado ele é o detentor único, exclusivo, né, da força, inclusive, para fazer valer todo o regramento. Né? Então olha só, temos aqui um recorte, um marco temporal. É um marco temporal. 1648. Né? Pode levar isso para uma prova? Pode. Se aparecer na sua prova, você está resguardado, você está respaldado. Dificilmente o examinador vai colocar uma data. Por quê? Porque ele vai dar margem aqui a recursos, a discussões que não são necessárias. Mas supondo que venha, você vai ler lá 1648, eu tenho certeza que a maioria dos candidatos vai tremer nas bases, e você vai falar, é isso mesmo. Eu vi lá na aula do Gilson, e é isso mesmo, 1648. A gente tem ali um recorte temporal entre estados pré-modernos e o Estado moderno. Então, quando a gente está falando aqui dos estados pré-modernos, eu botei aqui antigo e medieval, mas é para além disso, né, gente? De forma muito rápida, só para eu não deixar de fazer esta abordagem aqui com vocês. A gente fala do Estado Antigo, também a gente conhece o Estado Antigo como Estado Oriental, tá certo? Lá nos estados antigos, a gente não encontra ali
uma concepção muito bem definida, clara de Estado, né? A gente tem outras características, como por exemplo a teocracia, né? Então o Estado antigo, ele muitas vezes você vai ouvir também a palavra antiguidade oriental, tá? Tá se referindo ao Estado antigo, tá? Então nesse tipo de Estado estariam compreendidos ali todas as questões relativas a civilizações egípcias, mesopotâmica, judaica, né, hebraica, né, melhor dizendo, persa, babilônica. Aí se a gente pode falar também das sociedades incas e por aí vai. Tá? A gente vai estar se referindo então a esses povos do Oriente, né? Tá? Então a gente vai situar isso no período mais distante da história, assim, né, dos grandes impérios, né, 3.000 anos antes da era cristã e por aí vai. Né? A gente não encontra, então, nos povos do Oriente, né, nos povos antigos, essa ideia bem definida, bem marcada de Estado. Tá? Essa é uma característica importante. Tá? Ok? Tranquilos. Então, o que mais nós temos aqui? A gente pode falar... aí eu botei ali medieval, mas aí temos antigos, a gente poderia falar do Estado grego, tá? Que a gente também conhece como Estado helênico, que se baseia mais em questões de municipalidade, tá? Não obstante aí a gente possa fazer uma diferenciação aí entre as diversas cidades, estados gregas, né? Na civilização helênica a gente consegue identificar uma organização política, um ponto comum nessa forma mais regionalizada, tá? Não ainda como como uma unidade maior. A gente ainda pode passar pelo Estado Romano, né? No Estado Romano ele tinha também essa organização mais municipal, né? Muito semelhante aí à das cidades-estados gregas, né? Da cultura helênica, né? Mesmo tendo se espalhado por uma vasta extensão territorial, porque o Império Romano ele se expandiu bastante, né? Mas se a gente pega até a obra do Dallari, Elementos de Teoria Geral do Estado, eu podia ter feito essa marcação aqui, mas eu não fiz. O Dallari ele traz algumas características, né, da polis grega, tá, que vai se perpetuar aí no Estado romano desde a sua fundação lá, né, a morte de Justiniano ali, tá, que foi um império extraordinário, né, que esteve presente aí em 3 continentes, mas a forma de organização era municipal, né. E aí, para chegar ali no Estado medieval, né? Então tem uma outra obra também que eu já citei para vocês, que é a do Werner Jäger, perdão, Werner Jäger, a Paideia, a formação do homem grego, né? Que, enfim, nós não estamos aqui para estudar a história antiga, tá? São só referências, gente. Vocês sabem, eu vou fazendo essas referências, não é com o intuito de atrapalhar ou de acumular conhecimento para vocês, não. É para que vocês possam abrir a mente, expandir o nível de conhecimento de vocês para ficar mais fácil, tá? Fazerem as marcações. A gente vai ter questões aí que não se apresentaram ainda. Então o examinador vai elaborar as questões e vocês precisam ter esta amplitude de conhecimento para poder fazer a marcação com tranquilidade. Vocês vão ver que eu ainda vou trazer questões inéditas, vou fazer aqui no estilo, já tenho questões, algumas quero elaborar mais ainda, no estilo da banca, tá? Para a gente poder consolidar bem esse conhecimento. Muito bem. Então, no estado aqui medieval, o estado medieval, ele está situado ali dentro da Idade Média, né? Que teria ali início ali no século V, né? No século V, tá? Vai coincidir com a queda do Império Romano, né? Vai ser finalizado ali com a queda de Constantinopla, né? Então, por isso a gente tem esse marco temporal aí para entrar no estado moderno. Então, que é o que nos importa. Então, estou fazendo só essa contextualização, né, para a gente entender todo esse processo. Então, dentro do estado moderno, a gente está dizendo que ele possui algumas características de ser estamental, absolutista e constitucional nesse primeiro
momento e na sua evolução, né? Ou seja, baseada em leis, em regras e normas, tá? Nós vamos ter dentro da sua fase, né, um Estado também absolutista, baseado no poder de império, no poder do rei, né? Mas também um Estado estamental, ou seja, um Estado que é detentor do uso da força, né, do uso legítimo da força, enfim. Vejam como o Estado moderno ele é de uma complexidade que nos cria dificuldade para as provas, tá? E é por isso que eu venho fazendo essa tentativa, né? Eu chamo isso de uma tentativa, espero conseguir, dessa tentativa de reconstituição do Estado. Mas aí, para algumas partes agora, eu vou andar um pouco mais rápido, porque para nós chegarmos nessa configuração final, esses elementos finais aqui que eu preciso que vocês levem para a prova, que são importantes para a gente resolver questões juntos aqui neste bloco, tá? Então, como eu disse, o Estado, quando falamos no Estado moderno, estamos nos referindo ao Estado europeu, né? Então, quando marcamos ali século XIII, né, nós estamos falando de uma unificação das estruturas de poder, tá, com regras, e essa estrutura da unificação de poder é uma marca do Estado moderno, né? Mas não é só uma unificação da estrutura de poder. É uma unificação da estrutura de poder baseada em certas normas, em certas regras, para que as pessoas, a sociedade, as comunidades, os grupos sejam efetivamente incluídos dentro desse novo olhar para as relações. Tá? Então, quando a gente avança, vai ali para o século XVII, né? Nós temos um evento fundamental, e eu vou tratar um pouco sobre ele, ano de 1648, o Tratado de Westfália. Tá? Vou ter um bloco, um slide específico para a gente falar um pouco sobre o Tratado de Westfália. A gente está pensando que o Estado vai formando melhor, né, consolidando melhor dizendo, consolidando algumas características de soberania territorial, tá? Ou seja, cada estado passa a ser detentor exclusivo do seu espaço territorial. Fala, professor, mas isso a gente já tinha antes. Sim, mas os conflitos eram maiores. E aqui a gente já começa, embora tenha muitos conflitos, a gente hoje, olhando para a história, a gente percebe que está aqui um pouco este início, esta gênese, né, do respeito à demarcação territorial de cada espaço. E, obviamente, de tempos em tempos, nós vamos tendo aquilo, uma palavra que eu uso muito e que vocês precisam ter ela em mente, que são essas disrupturas na história. Nós temos agora, neste momento, um conflito, uma guerra, né, entre a Rússia e Ucrânia, tá certo? Que é o quê? O desrespeito, então, a essa soberania territorial absoluta, desrespeito às regras de direito, sobretudo do direito internacional público, né? Mas eu quero tratar um pouco sobre o Tratado de Westfália, não do ponto de vista do direito internacional público, mas aqui para a ciência política dentro do aspecto da evolução do Estado moderno. Tá? Então vamos fazendo essa separação, né, para podermos fazer um estudo eficiente. Século XIX ali, né, uma consolidação das teorias jurídicas, né, da Constituição e da importância das constituições para a definição das regras de vida em sociedade. E um fator muito importante aqui que vai marcando também é a da limitação do poder, né? Percebendo, então, evoluindo o Estado moderno para estas regras que limitam os poderes do Estado, né, para equilibrar as relações e a gente então sair do... Porque senão nós teríamos aqui um sério risco de retorno ao absolutismo. Tá? Então temos aqui algumas marcas, né? São marcas. Olha só. Então, século XVII aqui, né? Botei aqui certidão de nascimento, a Paz de Westfália, né? O Ato Geral de Westfália, no ano de 1648, né?
que vai trazer aqui aspectos relacionados à base territorial como condição de existência do Estado, divide a Europa em vários estados independentes, né? Reconhecimento da soberania dos estados. Então, o que nós chamamos a Paz de Westfália, né? Também conhecida como os Tratados de Münster, né? O que nós temos aí é um conjunto, uma série de tratados que vão por fim à Guerra dos 30 anos. Né? Então é um marco histórico, temporal, decisivo para a formação do Estado moderno. Tá? Então esse conjunto de regramentos, de normas ou de diplomas, né? Ele inaugura o moderno sistema internacional. Por quê? Porque ele vai acatar, ele vai começar a emoldurar melhor algumas noções de princípios, que, sobretudo da soberania estatal, né, como eu trouxe aí no texto, né, e dessa ideia de Estado-nação. E esses tratados, né, que chamamos de a Paz Westfália, traz algumas consequências muito abrangentes. Tá? Nós tivemos, por exemplo, ali uma situação que os Países Baixos, né, eles ficaram independentes da Espanha. Tá? Terminou ali com um conflito que durava já 80 anos, né, conhecido também a Guerra dos 80 anos. A gente tinha a questão do poder dos imperadores romanos-germânicos, né, que foi abalado, tá? Foi muito abalado, de certa forma até interrompido. Tá? Tivemos, pensando na época, que reconhecimento legal aos calvinistas, né? Um período em que grandes potências emergem. Tá? E a gente fala das 7 províncias unidas dos Países Baixos, Reino Unido, tá? França, tá certo? Então a Paz de Westfália, ela é muitas vezes apontada, sobretudo no estudo das relações internacionais, como um grande marco da diplomacia moderna. Então nós não poderíamos falar de evolução do Estado moderno sem fazer esta citação. Por quê? Porque é aqui que nós temos início nesse sistema moderno dessa noção de Estado-nação, né? Dessa noção de Estado-nação. Tá certo? Muito bem, vamos evoluindo aqui. Vamos evoluindo, porque o tempo passa rápido, né, gente? Eu quero fazer blocos de meia hora, mas o tempo não me ajuda. Vamos lá. Então, para a gente avançar bem rápido aqui, porque agora eu quero trazer um conjunto de características, tá? Muito pontuais. Muito pontuais. E a ideia é ser pontual mesmo, tá? Não quero ficar dissertando sobre cada um desses aspectos, porque não é relevante para a sua prova. É só por esta razão porque eu teria o maior prazer em ficar aqui falando, né? Vocês já viram que eu falo mesmo, eu falo muito, falando, dissertando sobre esses assuntos, refletindo sobre eles, mas isso não vai ajudar você na sua prova. Então eu quero pontuar mesmo, tá? E a ideia é isso, vai marcando isso no seu material, porque é isso que vai ajudar você a acertar as questões. Então o Estado moderno, né? Para a gente ir situando bem aqui, o Estado moderno tende a corresponder a uma nação, né? Ou uma comunidade histórica. A gente fala da soberania como uma qualidade do poder estatal. Então, os estados soberanos, né? Detentores dos seus próprios domínios, donos da sua, que estabelecem os seus regramentos internos, tá? Independente da intervenção de outros domínios, estrutura organizacional unitária, né? Por quê? Justamente em função desta soberania, né? Uma adoção de sistema jurídico unificado, né? Ou seja, as regras que vão valer para todo aquele Estado, toda aquela nação, né? Agrupa indivíduos autônomos, e aqui tem um fator muito interessante que é o reconhecimento desses indivíduos como indivíduos autônomos, mas que precisam estar agrupados dentro de uma organização jurídica, não é? Consagram-se liberdades e garantias individuais. Então veja, a consagração de liberdades e garantias vai determinar os estados constitucionais, não é? Constitucionais. Tá?
E em consequência justamente disso, né? Estamos falando da constitucionalização de direitos, tá certo? Então, aqui características para a gente pontuar. Então, a gente está falando aí do Estado moderno no século XX. Aqui eu pontuei bem? Se eu não pontuei, pontuo agora, me perdoem, né? Estamos falando aqui do Estado moderno, aqui ó, séculos 17 até o século 19, tá bom? Então marca, faz esse recorte. Aí, características aqui do Estado moderno no século XX, né? Nós estamos falando de uma máxima expansão do Estado que vai... nós não vamos ter mais terras disponíveis para a formação de estados, não é, gente? Não vamos ter mais. O mundo já está bem desenhado e bem delimitado. Não dá mais para ninguém chegar e falar: opa, a partir de hoje esse cantinho novo aqui que ninguém descobriu é nosso e nós nos estamos formando aqui um novo estado. Não tem mais espaço para isso, né? O Estado moderno é intervencionista e regulador, tá certo? Então ele participa muito ativamente das relações econômicas, né? Econômicas que são livres nos estados democráticos, na maior parte, pelo menos em tese, mas o Estado ele atua, né, intervindo quando necessário e regulando as relações econômicas, né, e as relações sociais. A gente tem aqui a perspectiva de estados, de regimes democráticos, mas veja, contraditoriamente ou complementarmente, nós também temos regimes totalitários, tá certo? Ou seja, nós não temos um modelo de Estado moderno. Isso precisa ficar muito claro para vocês. Tá? O que nós temos são características que vão formando estados que podem ser totalitários ou que podem ser democráticos, não é? Emancipação de povos coloniais, surgimento de novos estados, né? Organização da comunidade internacional, isso é fundamental e é fruto, sobretudo, daquilo que ocorreu ali lá atrás, né? No século XVII, a Paz de Westfália, né? Proteção dos direitos internacionais do homem, ou seja, essa internacionalização dos direitos e garantias, né? Das proteções internacionais, tá certo? Belezinha. Vamos aqui, trouxe mais 2 slides para a gente falar sobre isso, e aí eu faço um grande finale aqui para a gente resolver questões. Então, o Estado moderno, segunda metade do século XX, né? A gente está falando de uma estrutura complexa, não esquematizada em modelos, né? Soberania partilhada ou compartilhada. A gente está falando de fenômenos como a globalização, a regionalização, né? O fenômeno da globalização está relacionado aqui de forma muito genérica às relações globais, mas ao mesmo tempo que isso ocorre, nós também temos regionalizações, né? Como, por exemplo, os blocos que são formados aí nos continentes, né? Entre países, tá certo? Internacionalização do Estado, né? Vai se fortalecendo aqui, criação de organismos internacionais que têm um papel fundamental na proteção dos direitos e garantias do homem e também dos próprios estados, né? Criação da ONU, da Organização dos Estados Americanos, do FMI, Banco Mundial e assim por diante, né? Ampliação da proteção dos direitos fundamentais de terceira e quarta gerações, né? Tribunal Penal Internacional, Tratado de Roma, né? Então veja, quando a gente, por exemplo, fala aqui, ó, internacionalização do Estado, né, basicamente é esse processo onde as principais decisões, sejam elas políticas econômicas das nações, né, aquilo que também a gente conhece, para a gente ficar bem situado aqui no âmbito da ciência política, né, como policy making, né, são muito influenciadas por essas determinações internacionais, tá certo? Então essas decisões, essas relações, sejam políticas, sociais, econômicas, nos estados, vão ficando afetados por essas decisões, essas determinações em âmbito internacional, tá? Isso para reforçar então o fenômeno da globalização. A gente fala ali ainda dos direitos fundamentais, a aula não é de direitos humanos, não é? Então não vou ficar tratando sobre os direitos fundamentais, mas a gente tem, né, uma classificação de direitos fundamentais, tá? As primeiras classificações dos direitos fundamentais em gerações, elas foram inspiradas ali nos
preceitos da Revolução Francesa, né? Então, direitos de primeira geração são os direitos relacionados à liberdade, os direitos de segunda geração são os direitos, então, liberdade, igualdade, né? E o de terceiro, fraternidade, tá? Então, depois disso, novas gerações foram surgindo, tá? Com o tempo. A gente tem quarta, quinta geração, mas isso já é um debate mais difícil e que tem que ser travado lá dentro do estudo dos direitos humanos ou do direito internacional público, né? Então, os direitos de quarta geração, por exemplo, que eu citei aqui, são os direitos individuais, coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, são todos direitos de quarta geração, tá? Muito bem. Vamos lá, para a gente finalizar essa parte. Então, Estados modernos, século XXI, características, né? Internacionalização do Estado mais acentuada, globalização acentuada, regionalização e expansão, internacionalização dos direitos humanos acentuada, soberania partilhada ou compartilhada, Estado restrito a algumas funções específicas, né? Atua no domínio econômico por meio das regulações, mas também por meio de intervenções, né? Privatização e estímulo à iniciativa privada, busca eficiência na gestão de recursos públicos, busca de redução de despesas sociais, os bens ecológicos ganham as características de bens econômicos, tá? Ok? Características, é isso. E por fim aqui, trouxe esse esquema, olha só que legal, como ele nos ajuda, e vocês vão ver como isso aqui é importante, tá? Inclusive, deixo aqui os créditos, né, para o professor Serque Pereira, foi ele que elaborou esse esqueminha, achei bem legal e trouxe aqui para vocês. Então a gente tem aqui Estado moderno. Então olha só, para vocês não esquecerem mais, tá? Estado moderno. Qual é a primeira fase, então, do Estado moderno? Monarquia, tá? Monarquia. Segunda fase, Estado liberal. Terceira fase é a crise do Estado liberal e a quarta fase é o Estado democrático liberal, isto segundo Matias Pereira, e nós vamos levar para a nossa prova. Aqui, na primeira fase, monarquia, na segunda fase, Estado liberal. Então, Estado liberal decorrente das revoluções liberais, como eu disse a vocês, na França e na Inglaterra. A terceira fase, crise do Estado liberal. Então, Matias vai dizer surgimento no final do século XIX, em que o Estado liberal não consegue atender às demandas sociais, e surgimento da ideologia de direita, né, que é o fascismo, e de esquerda, que é o comunismo. E aqui na quarta fase, né, o Estado democrático liberal é o reflexo da crise econômica e social ocorrida lá em 29, né, que muda a forma de atuação do Estado, né, e a democracia ampliada para a sociedade, então, como um todo. Pronto, gente, olha só que bacana. Isso aqui já ajuda a gente a resolver questão de prova, professor? Com certeza. Eu não vou interromper esse bloco para gravar um outro. Quero fazer as questões aqui junto com vocês, mesmo que a gente passe um pouco mais, né? Para a gente ir firmes aqui. Vamos lá. Trouxe 3 questões nesse bloco aqui, tá, gente? E depois nós vamos ter... Eu vou avançando aqui nos assuntos e aí depois eu vou trazendo listas de questões, vou trazendo blocos extras que eu vou lançando aqui no meio, tá? O importante é eu seguir no cronograma e esses blocos de questões extras eu vou lançando aqui no meio, tá? E a gente vai estudando e retomando os assuntos, não se preocupem, tá? Inclusive em algum momento nós vamos começar a ter também os simulados e aí eu quero fazendo também os simulados, trazendo por blocos e trazendo então os assuntos todos, então de forma que a gente vai poder rever assuntos que a gente já viu um pouco para trás, talvez já tenha começado a cair no esquecimento, não vai cair no esquecimento porque eu não vou deixar, a gente vai resolver muita coisa junto aqui. Então olha só, uma questão bem recente, que bacana, 2019, auditor de controle interno lá no Ceará, auditoria governamental, um concurso de alto nível, então veja só que bacana essa questão. Desde a sua formação inicial, o Estado moderno atravessou 3 séculos de evolução, passando por 4 estágios consecutivos de desenvolvimento. Olha só isso aqui. Se você não tem este conhecimento, você já não resolveria esta questão. Quais são os 4 estágios, né? A respeito desses estágios, olha o que está perguntando. Banca, olha aqui, ó, questão de 2019. É correto afirmar que. Tá? Então, o que nós precisamos saber? O que nos disse Matias Pereira? Tá? Foi ele que trouxe aqui. Olha só, letra A. O segundo estágio de desenvolvimento do Estado moderno é a monarquia, né? Então, o que nós... Vamos melhorar isso aqui? O que a gente precisava saber? A gente precisava saber... Opa, não, é a canetinha que eu preciso.
Olha só, que o Estado moderno, a evolução, né, essa evolução que teve início há mais de 3 séculos. Então, a fase mais antiga, qual é? É a monarquia, para ajudar a gente a fazer a questão. Monarquia. A segunda fase do Estado, tá? É o Estado liberal. Vou botar só assim para caber aqui fácil, tá? Criado ali em decorrência da Revolução Liberal ali, França e Inglaterra, né? A terceira fase, que surge no Estado moderno, ela surge no final do 19, com a crise do Estado liberal, tá? Então, vou botar assim, ó, crise do liberal, tá certo? Nessa fase aqui a gente tem surgimento das ideologias mais fortes ali de direita, o fascismo, de esquerda o comunismo. E a quarta fase a gente tem o Estado democrático liberal, tá? Em função, sobretudo, da crise econômica e social ali de 29. Então, olha só, vamos responder. Letra A, o segundo estágio de desenvolvimento do Estado moderno é a monarquia. Não, não é monarquia coisa nenhuma. A monarquia é o primeiro, o segundo é o quê? É o liberal. Então, isso aqui é errado, tá? Errado. Letra B, o Estado liberal é considerado o estágio de desenvolvimento mais avançado do Estado moderno. Tá errado. O Estado mais avançado é o quê? O Estado democrático liberal. Tá? Então isso aqui está errado. Tá aqui, o Estado democrático liberal. Letra C. A criação de movimentos políticos de direita e esquerda antecede a crise do Estado liberal. Tá errado. O surgimento desses movimentos de direita e esquerda ele surge durante a crise do Estado liberal. Tá? Foi isso que eu disse aqui para vocês, foi isso que nós estudamos. Letra D. O quarto estágio de desenvolvimento do Estado moderno é o Estado democrático liberal. Tudo certo, não é isso aqui que está dito? Estado democrático liberal. É exatamente o que nós dissemos, né? E letra E, o primeiro e o segundo estágios de desenvolvimento do estágio moderno são, respectivamente, a monarquia e o Estado-providência. A monarquia até está certo, mas o segundo seria o Estado liberal. Essa Estado-providência, o Matias Pereira até fala sobre isso, né? Que surge ali na Europa como resultado ali da crise de 29, tá? Da Segunda Guerra Mundial e vai se aprofundando ali como esse estado de providência que ele vai falando, mas não é um dos 4 estágios que a questão nos pediu. Então você só precisava conhecer isso. Olha só. Agora eu pergunto a vocês, quem não estudou isso de forma bem organizada ou só fez uma leitura do textinho do Matias, vai conseguir responder essa questão? Ah, gente, é difícil, né? É difícil a pessoa lembrar. Ela vai falar, poxa, não lembro, não me lembro. Não me lembro. Então, gabarito é mesmo a letra D aqui. Só isso? Só isso, gente. Então, o CESP gosta, tá? A gente precisa conhecer mesmo aqui. Mais uma questãozinha. A respeito da evolução histórica do Estado, julgue o item subsecutivo. O Estado moderno, entendido com fundamento em sua estrutura administrativa, burocrática, racional e legal, isso aqui a gente já sabe que não é Estado grego, não é Estado medieval, é Estado moderno mesmo, né? São características, como eu trouxe aqui na relação para vocês, do Estado moderno. Então ele sucumbe à visão de Estado soberano, presente no Estado absolutista, à medida que separa no plano formal as esferas pública e privada. Olha, essa questão, gente, ela até estaria certa, se não fosse um grande equívoco aqui, que é trazer essa ideia, colocar essa perspectiva no plano formal. Não, no plano formal, ou seja, só no plano das ideias, na forma, mas no conteúdo não? No conteúdo, sim.
Então, olha só, o Estado moderno, entendido com fundamento em sua estrutura administrativa, burocrática, racional e legal, sucumbe, então, à visão de Estado soberano presente no Estado absolutista à medida que separa no plano material. Aí ficaria certo. Aí ficaria certo? Ficaria certo. No plano formal? Não. No plano material, as esferas pública e privada. Ah, essa questão estaria certa dessa forma. Tá bom? Então, portanto, aqui o gabarito é errado. Muito bem? Muito bem. E mais uma questãozinha. Essa é um pouco mais antiga, mas é questão da Sebrasp, então por isso eu trouxe aqui. O mundo moderno não surgiu abruptamente, pronto e acabado, naquele ano de 1453, né? Quando teve ali a queda de Constantinopla. Veja que o texto trouxe até uma data aqui, né? Então a gente precisa sempre cuidar com as datas, mas aqui é um texto motivador, tá? José Jobson de Arruda e Nelson Piletti, tá? Toda a história. Tá? É uma obra bem didática, eu diria até para ensino médio. Nem desapareceu sempre em 1789, né? Revolução Francesa. Ele foi de fato gerado no decorrer de um longo processo de transição que teve suas raízes fincadas no século XII e cujos desdobramentos vão até a eclosão da Revolução Industrial em meados do século XVIII. Foi só após essa revolução que a sociedade capitalista assumiu então os seus contornos definitivos. No sistema feudal, predominavam as relações servis de produção. No capitalismo, define-se as relações assalariadas de produção. O capitalismo também se caracteriza pela produção destinada ao mercado, pelas trocas monetárias, pela organização racional e sistema de trabalho e pelo espírito de lucro. A partir do texto acima e considerando aspectos marcantes da evolução histórica da civilização ocidental, julgue o item seguinte. Vamos lá. Humanismo, renascimento, reforma religiosa, estados nacionais, expansão comercial e marítima, marcam o início dos tempos modernos, né? Humanismo, ok, renascimento, reforma religiosa, eu até falei de vocês, né? Então a gente tem ali calvinismo, a gente tem a reforma luterana, né? Os estados nacionais, a formação dos estados nacionais, a relação das expansões comerciais e marítimas, né? O fenômeno da globalização e também, por que não, da regionalização, da formação de blocos, eles marcam o início dos tempos modernos, né? Com o advento de uma nova realidade na Europa. Né? Veja que estamos tratando sempre da Europa. Por isso eu disse a vocês logo no início da aula, que abria caminho para o desenvolvimento do capitalismo. Isso aqui está rigorosamente correto. Tá? Então a gente tem ali meados do século XV, já final do século XVIII, uma série de acontecimentos que vão mudando. As tradicionais relações sociais são estabelecidas ali durante a Idade Média, né? Também conhecido como período das trevas, tá? E vai levando o mundo a se modificar, a se transformar no decorrer ao longo de alguns séculos. Tá? Vai passar de uma economia que é tipicamente agrária, feudal, para uma economia de mercado, para uma economia capitalista. Tá? Então isso aqui, gente, está rigorosamente correto, é certo o gabarito, tá? Nenhum problema com essa questão. Tenho certeza que vocês marcaram aí fácil, não é verdade? Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui então para falar com vocês rapidamente, né? Porque senão eu tenho que editar o vídeo depois para caber dentro da plataforma. Senão eu tenho que quebrar em dois, é tudo que eu não quero, porque aí fica mais rápido, né? Então aqui a gente encerra os nossos estudos sobre a evolução do Estado moderno, tá? Depois, no decorrer da resolução de questões, o que vai acontecer? Nós vamos reforçar tudo o que já estudamos e se eventualmente tiver alguma questão elaborada pelas bancas e que eu não tenha tratado aqui, aí eu trato dentro da questão. Eu faço esse adendo lá dentro da questão. Então a gente vai ter um bloco exclusivo que eu vou lançar não agora, um pouco mais adiante, tá certo? Eu preciso manter a ordem aqui, a sequência dos assuntos teóricos, vou resolvendo algumas questões e aí aos poucos eu vou soltando os blocos de questões. A gente vai passar aqui 30, 40, 50 minutos, uma hora, se for o caso, se precisar, não tem nenhum problema, tá? Vou ter o maior prazer em fazer isso com vocês, resolvendo questões inéditas que eu preciso ir preparando, tenho já várias, as outras que eu vou preparando e as questões que a gente foi encontrando. Tá? Então, as blocos de resoluções de questões vão servir para consolidarmos conhecimento e, eventualmente, até para
aprofundarmos em algo que de repente tenha escapado. Tá? Mas de um modo geral, está aqui o que você precisa levar para a sua prova. Tá bom? Siga firme nos estudos, qualquer dúvida pode lançar aí no fórum de dúvidas, vou ter o maior prazer em responder a vocês. Se eu sentir que é uma dúvida persistente ou algum problema que eu tenha, que eu não tenha lançado aqui, trazido adequadamente, eu gravo um vídeo adendo aqui, subo e a gente vai construindo aqui um curso completíssimo para você não ter mais problemas em ciência política. Eu tenho certeza que é por isso que você me deu o seu voto de confiança e eu quero então fazer valer esta confiança e elaborar um curso em alto nível para você conseguir gabaritar, ou se não gabaritar, chegar bem pertinho disso, né? Se tiverem 20 questões com peso 2, essa turma aqui não pode errar mais do que 2, mas nós vamos para acertar todas. Esse é o objetivo. Vai dar certo. Forte abraço, até a próxima aula.